pergunta do milhão. Olha. O que fazer para prevenir a depressão? Infelizmente, não só para depressão, mas para uma série de transtornos psiquiátricos, não existe o que a gente chama de prevenção primária. O que é prevenção primária em saúde? É evitar que a doença apareça. Por exemplo, o que você pode fazer? Você pode ter uma propensão maior ou menor a ter diabetes. Tá. O que você pode fazer para evitar o diabetes? Vamos evitar ganhar peso, vamos fazer uma atividade física, vamos comer adequadamente, né? Se você se mantiver dentro desses parâmetros, teu risco de ter diabetes ou hipertensão, no mínimo, diminui. No mínimo, né? Para depressão, para psiquiatria de maneira geral, não existe isso muito claro, essa chamada prevenção primária. Tá. Tem que evitar que a doença apareça. Então, a gente acaba investindo mais na profilaxia secundária. Uma vez a doença aparecendo, a gente diminui a gente tratar e diminuir a chance dela voltar. Mas aqui, ainda voltando aqui, será que não tem algo antes que a gente possa fazer? Tem, mas é inespecífico. É para a saúde geral e também para a depressão. Tá. Aí vai na saúde geral. São coisas que eu costumo dizer... São coisas que vocês devem falar todos os dias no consultório e ainda a gente não aprendeu. Não só no consultório, né? Em todas as redes, em todas as entrevistas que eu vou, em todas as participações, eu falo, tem coisas básicas para a gente manter, eu costumo dizer assim, para a gente manter o nosso hardware e o nosso sistema operacional funcionando bem. Então, não estou nem falando dos aplicativos e dos programas, estou falando assim, do hardware e do sistema operacional. Então, respeitar o ciclo sono-vigília. Então, uma boa rotina de sono, por exemplo, fundamental. Isso é fundamental. Mexe demais com a nossa homeostase, uma noite de sono mal dormida, e principalmente quando isso é feito de maneira recorrente, né? O jovem ouvindo isso, você não sabe, às vezes eu falo isso para alguns pacientes jovens e parece que eu estou impondo uma tortura. Fala, mas as baladas, não sei o quê. Não, tudo bem, mas você vai uma vez por semana, no dia seguinte você dorme legal, recompõe e vai o que não dá para ir todo dia, um seguido do outro, né? Então, respeitar o ciclo sono-vigília. Uma coisa que pouca gente respeita hoje em dia, horários para as grandes refeições. Doutor, eu queria só falar sobre o sono antes um pouquinho. Tem essa coisa de... saiu nesses dias aí uma discussão nas redes sociais do horário de dormir. Que se você dormir antes da meia-noite, aquelas horas é como se valessem 2 horas de sono. E se você dormir depois da meia-noite, é como se valesse 15 minutos cada hora de sono para o seu corpo descansar. Isso é real, verdade? Não sei se o senhor viu sobre isso. Eu não vi a matéria. E sempre que surge alguma coisa nova assim, é bom, é prudente olhar, não a matéria que saiu, mas o artigo original no qual se baseou, né? Mas, em princípio, não. Em princípio, afirmações como essa são generalizantes e não, uma coisa não funciona muito assim. Mas, quando a gente fala de sono, o quanto são 8 horas mesmo? Em geral, no mínimo 7 horas, mas isso varia de pessoa para pessoa, mas principalmente a qualidade e a regularidade é mais importante do que o número de horas. Obviamente, se está dormindo 4 horas, tem alguma coisa errada, e se está dormindo 12, tem alguma coisa errada, né? Então, em geral, em torno de 7 horas aí para um adulto é adequado. Então, qualidade e regularidade do sono é uma delas. Grandes refeições. É uma coisa que as famílias perderam. Sabe, e eu gosto de falar sobre isso, né? Parece coisa de gente antiga, né? Porque se perdeu isso. Houve época em que as famílias almoçavam e jantavam juntas. Isso aí já se perdeu há muito tempo. Mas pelo menos jantar junto é muito bacana. Por quê? Porque a coesão familiar é aquele momento em que ela é exercida. Muitas vezes. Mas agora até nisso, né? Tá gente com celular, já ficaram com meu celular aí, estavam falando isso. Tem gente com celular assim, enquanto tá comendo com a família, outro vendo TV e assim por diante. Isso quando o jovem não pega o prato e vai na frente do computador para continuar jogando algum jogo, coisa parecida, ou na rede social. Então, esse momento aí é um momento muito bacana para exercício da coesão familiar. Mas esse não é o tema. Estamos falando de depressão. Isso aí seria um outro assunto que também é importante. Mas uma das grandes portas de entrada de informação para o nosso corpo é o horário das grandes refeições. Tanto que pessoas que estão... Esse experimento é bastante interessante. Pessoas que não estão em contato com a luz solar. Estão num ambiente que ela não sabe se é dia e noite. Se mantiver os horários das refeições, os parâmetros fisiológicos do corpo reconhecem o ciclo do sono-vigília, né? Não só os horários, mas também o que você come, uma alimentação balanceada. Você tem uma rotina com atividade física?
pelo menos 3 vezes por semana. 150 minutos, né, doutor? É isso, 150 minutos mínimos. Então, aí varia um pouco, né? Dependendo do objetivo. Esses estudos, eles são assim. Por exemplo, para prevenir Alzheimer, 25 minutos, 3 vezes por semana, já ajuda. Mas o próprio estudo relata, se for 150, bem melhor. Ótimo. Então, 150 minutos divididos, por exemplo, em sessões de 30 minutos, é uma coisa que tem que estar na nossa rotina. Isso é um investimento para a gente manter o nosso hardware e o sistema operacional funcionando bem. Então, são coisas básicas. Como é que é o teu trabalho? A tua rotina de trabalho, ela é saudável? Na rotina de trabalho, eu coloco também se preparar para o trabalho, porque não há nada mais desgastante do ponto de vista emocional que você exercer um trabalho para o qual você não está se sentindo capacitado. Achei incrível isso. Então, inclua também uma preparação, um investimento pessoal, profissional em você. Isso vai prevenir o quê? O estresse no trabalho. Porque não é assim, a maioria das pessoas que estão amarguradas no trabalho, elas não estão se sentindo capazes. Né? E se elas se prepararem para isso antes, se elas estudarem, ou se elas Continuamente. lerem um livro, uma coisa que seja, elas vão se sentir mais fortalecidas para lidar com os desafios ali do trabalho. Menos estresse por consequência, exatamente. Outra coisa, dentro desse todo planejamento, qual é o tempo e a estratégia que você dedica para os seus relacionamentos familiares e para os seus amigos? Isso tem que estar dentro, tem que estar na conta. Eu acabei de falar do momento do jantar. Sim. O momento do jantar era uma coisa que antigamente era natural que as pessoas exercessem ali o vínculo, discutissem os problemas. Uma pessoa da família que passou por alguma situação mais difícil ali era discutido. Uma pessoa até que cometeu um erro e que está sofrendo com as consequências do erro, né? Mesmo sem passar pano, mas a família ajudava a lidar com as consequências do erro, né? Então, tudo isso é importantíssimo. Nada é mais importante para a nossa felicidade do que a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Teve um estudo de Boston, que eu não canso de citar, que seguiu pessoas da década de 30 até hoje. Lógico, algumas faleceram, seguiram as famílias também. E que mostraram assim, o que está mais relacionado à felicidade. Quais são os fatores mais relacionados à felicidade? Então, foram ver, será que é fator financeiro? Viram que isso aí, salvo os limites ali da carência mesmo, isso não está tão relacionado à felicidade. Mas eu prefiro dinheiro. Não, é melhor ter dinheiro, claro, ninguém está falando que não é, mas não está tão determinante sobre a felicidade. Saúde física é importante, não é o mais determinante. Então deve ser a saúde mental, ele é psiquiatra e tá, então ele vai puxar para esse lado, né? Por incrível que pareça, também não é o mais determinante sobre a felicidade. O mais determinante é a qualidade dos vínculos que a gente forma ao longo da vida. Por quê? Porque mesmo que você passe problema em todas as outras esferas, se você tiver bons vínculos formados ao longo da vida, você vai passar por essa dor com menos sofrimento. E qual estratégia e tempo a gente dedica a isso no nosso dia a dia? A gente tende a achar que os relacionamentos familiares ou com os nossos amigos queridos, eles acontecem apenas espontaneamente. Lógico, muita coisa acontece espontaneamente. Mas se você tiver uma estratégia e um tempo para nutrir isso, será que não é bacana também? Diante de estratégia para tanta coisa, a gente tem estratégia para o estudo, estratégia para a carreira, a gente tem estratégia para adquirir os bens que a gente quer ao longo da vida. E qual estratégia a gente tem para manter os bons relacionamentos? Né? O Pat Adams, que é aquele médico que ele foi eternizado no filme, né? Que foi protagonizado pelo Robin Williams, né? E ele é uma pessoa muito amável, mas muito aguda nas afirmações dele, nas palestras dele. É bem interessante de ouvir. E numa palestra dele, ele falou exatamente isso que eu estou falando, né? Quem tem estratégia para aposentadoria financeira? Quem tem estratégia para carreira? Quem tem estratégia para isso? Quem aqui está planejando trocar de carro? Tá, agora me fala, qual estratégia você tem para alimentar o amor e os vínculos que você tem mais importantes na sua vida? Aí, pessoal, isso precisa de estratégia? Precisa de dedicação. Então, isso tem que estar também numa rotina saudável, na minha opinião. Fazendo tudo isso, você está prevenindo a depressão? Olha, fazendo tudo isso, você está melhorando a tua vida, a tua qualidade de saúde emocional e saúde física de maneira geral. E a depressão está dentro disso. Não há nada específico para evitar a depressão, né? Mas fazendo tudo isso, a gente também evita.